Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está aqui, boa tarde para quem está acompanhando via online a essa reunião. Essa reunião é presencial para alguns pacientes, porque a gente não tem um espaço tão grande, não pode criar grandes multidões no mesmo ambiente, então a gente selecionou alguns pacientes e a gente também está transmitindo essa reunião online para que outras pessoas que estão em lugares variados aí do Brasil possam acompanhar um assunto que é pouco falado, mas é muito utilizado em grandes centros. E a gente, como não está num grande centro, a gente acaba esquecendo um pouco de algumas tecnologias, porque a gente acaba utilizando o que a gente tem mais próximo, o que é mais fácil para o paciente ter acesso. Mas isso não significa que não existam tratamentos diferenciados e ultra seguros e modernos para casos de glaucoma que estão com dificuldade de condução, estão com dificuldade de controle, só com uso medicamentoso. A maioria das pessoas que estão aqui participaram de reuniões mensais durante um ano. São pacientes portadores de glaucoma e que agora sabem um pouco mais sobre essa doença. Então, para muitos, vai ser muito fácil entender o que a gente está conversando aqui. Para outros que não participaram desse curso, a gente também vai ter toda uma didática e, para isso, a gente convidou o Dr. Marcelo Macedo, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde realiza em grande volume vários tipos de tratamento, não só a laser, mas como também cirúrgicos, implantes de válvulas, aquelas coisas mais modernas que nos grandes centros a gente tem mais acesso, um acesso mais facilitado. Obrigada, Marcelo, muito obrigada pela presença, por ter vindo prestigiar a gente e dar um pouco de luz, né, sobre esse tipo de conhecimento tão específico. Obrigado, prazer é meu. Eu estou bem feliz de estar aqui de novo. Para quem não sabe, é a terceira vez que eu venho. Cada vez, a primeira vez foi a culpada está aqui, tá a André. Ela, foi por causa dela que a gente até acabou se conhecendo e fazendo toda essa parceria. A gente já teve dois episódios muito legais e agora a gente está aqui na terceira vez, cada vez fazendo alguma coisa diferente. É um prazer super grande estar aqui, tanto na live como com vocês aqui presentes. Eu vou tentar, vocês podem tirar dúvida, a gente pode tentar fazer uma coisa bem assim, aqui falando comigo, sem nenhum problema, que alguém que tiver dúvida pode falar. Essa aula, na verdade, é uma aula para médicos, mas eu quero pegar algumas coisas que interessam, então talvez eu não mostre tudo, porque fica muito pesado e muita coisa de informação técnica, mas talvez os episódios, algumas coisas bem legais, talvez uns 5, 6, 7 slides aqui vão interessar para vocês verem o que é o laser. Mas talvez, posso começar aqui? Pode, vou te deixar à vontade de assistir também. Então é o seguinte, eu acho que vale a pena a gente começar assim, ó. Com certeza vocês já tiveram, mas olha só, esse é o mundo do glaucoma, mais ou menos. A pessoa normal e a pessoa cega. E aí acontecem coisas até chegar aqui, né? E a gente tem que intervir aqui no meio. Seja no comecinho, seja mais ou menos, seja no meio, seja já no estágio avançado, até chegar no fim. Então, a gente sempre fala que o interessante é pegar o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo a gente pega, mais cedo a gente tenta manter esse paciente sem progredir e manter. Então, só lembrar que o glaucoma, né, a gente tem no mundo dados muito errados, principalmente antigamente se falava em pressão só, né? A gente sabe que a pressão intraocular é o principal fator de risco, mas não é isso a doença glaucoma, né? O glaucoma sim é uma lesão lá no nervo óptico, então não pode esquecer, é uma neuropatia óptica, né, que a gente chama, causado principalmente pela pressão intraocular. Então, normalmente a pressão começa a subir, o paciente não percebe nada, tem genética, é a raça, é a idade, enfim, todos aqueles fatores de risco, e aí vai acontecendo as lesões. Aqui é o estágio mais inicial que a gente pega, e aí vai indo, até chegar com perdas importantes de campo, enfim, né? Então, o importante sempre é a gente tentar fazer o tratamento e reduzir a progressão desse paciente, tá? Então, aqui é cheio de detalhes, mas só para entender mais ou menos o raciocínio de onde a gente atua. E aí, pressão intraocular, como a gente sabe, como eu acabei de falar, é o principal fator de risco. A gente sabe que
que se a gente ajustar esse tratamento para a pressão, a gente vai conseguir, consequentemente, evitar a evolução. E seja ele colírio, seja ele cirurgia, e aqui o laser que a gente vai falar. Basicamente, a gente tem aqui, esse é o mundo do tratamento do glaucoma, né? Tá por aí. O que é interessante aqui, que o SLT, que é esse laser que depois vocês vão ver, ele era usado normalmente depois que aqui não funcionava ou alguma coisa quando não tinha o que fazer, mas normalmente principalmente nesse buraco aqui. Só que hoje o SLT ele tomou outro espaço muito grande, ele pode ser aqui, ó, antes de entrar com o colírio. Ele pode ser, em vez de entrar o primeiro colírio, hoje a gente pode fazer o SLT. Nos Estados Unidos se faz muito isso, muita. Mas ele também pode ser quando já tem 2 colírios, quando ele tem 3 colírios, ou quando já tem 4 e não tem o que fazer, ainda a gente não quer operar, também pode ser aqui. Então ele abriu um leque muito grande, né? Ele se encaixa em várias situações que a gente pode estar atuando. Para ser aprovado, foi em 2001, a gente está falando de 20 anos, 20 anos não é nada. Agora, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos se faz muito SLT, mais que aqui, lógico, porque também tem o laser, mas é um número, se eu não me engano, quer ver, ó? Em 2012, eles já estavam fazendo quase 150 mil pacientes por ano, então é um N bastante grande. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, na verdade, é porque, acho que aqui para vocês é o seguinte, para ser bem simples, quer ver, eu vou... O que o laser faz? Tem um ralo do nosso olho, né? É onde drena o líquido. É normalmente ali que acontece o grande problema, né? Ele não está drenando, alguma coisa. É aí que a gente vai atuar tanto com colírio, como se fosse diminuindo a torneira ali para diminuir o líquido, ou tentando melhorar a drenagem. É isso que a gente busca, sempre diminuir a produção ou melhorar o escoamento do líquido dentro do olho. E o laser é como se eu fosse lá no ralo do nosso olho e fizesse tiros de laser para abrir, assim, ó, como se fossem aberturinhas. E aí a drenagem entra mais. Pensa que o ralo está meio entupido e eu vou abrindo ele, assim. É isso mais ou menos que o laser faz. E o que esse laser ganhou do antigo laser que era o argônio? O argônio fazia uns buracões, você vai ver umas imagens, fazia umas lesões feias, assim, microscopicamente. E esse laser, além de não fazer isso, a gente consegue fazer 360 graus e antes só vazia metade. Então, você pegava o olho e só fazia metade, porque não podia fazer inteiro. E agora você faz 360 graus e mais uma vantagem, depois de 1 ano ou 2 anos que começa a perder eficácia, você pode repetir ele de novo. Então, ele tem grandes vantagens do antigo ALT, que é esse aqui, ó, chamava laser de argônio. Então, o laser de argônio já tá meio morrendo, né? Chamava ALT. E agora a gente usa o laser de AG, que é o SLT. E agora também tem o micropulsado, que é muito parecido, que chama MLT, mas eles andam parecidos aqui. Mas o que sem dúvida mais se faz é o SLT, que é esse laser. O que interessa aqui para as indicações? Aqui é bem complexo, mas interessa o seguinte. Lembra que eu falei que eu preciso fazer no ralo do olho? Se eu não enxergar esse ralo do olho, eu não consigo fazer o laser. Então, tem alguns glaucomas que o ângulo é estreito, que a gente chama, ou fechado, e esses casos normalmente não podem ser feitos. Então, a grande maioria é aberto. A grande maioria é aberto. E alguns pacientes que até tem fechado, mas a gente consegue abrir, também pode ser feito. Então, a grande maioria se faz, né? São os grandes tipos de glaucoma, tá? A maioria aqui. Mas o interessante é que... Deixa eu ver se só tem mais um aqui, ó. Então, aqui tem um asterisco porque o ângulo fechado, se a gente consegue enxergar, até dá para fazer. Mas o grande boom está aqui, né? São os principais casos que a gente vai fazer. Então, isso não é de vocês saberem, sim os médicos, mas é interessante saber que tem que ter um ângulo aberto para poder fazer o laser. Contraindicações. Alguns casos são contraindicados, com pacientes com inflamações, alguns tipos de glaucoma que sangram, a gente evita, e ângulos fechados, a gente evita que o paciente faça esse laser. Pré-operatório. Basicamente não tem pré-operatório, tá? É muito tranquilo. Na verdade, o paciente faz o exame, o médico faz o ângulo para ver se ele é aberto, ele viu se é aberto, não tem mais nenhum episódio que atrapalhe, e aí a gente teoricamente pode fazer o laser. Você vê que ele realmente tem um leque muito grande, né? A gente não tem que fazer coisas antes, pingar coisas antes.
O que acontecia é que antes a gente evitava em pacientes com glaucoma muito avançado. Mas hoje, como a gente consegue trabalhar inclusive até com a potência do laser, a gente consegue fazer o laser em várias situações. Só para é uma região super delicada que é mais ou menos aqui, ó, dentro do olho, ó. E é aqui que a gente vai enxergar e fazer o laser, tá? Isso não interessa. Então, olha só. Normalmente a gente tem uma lente que a gente vai fazer usar para o laser, ele fica lá do lado do aparelho, eu vou mostrar o aparelho para vocês. A gente às vezes pinga um colírio, tem muita gente aqui que já pinga brimonidina, que é um colírio de glaucoma, mas às vezes a gente pinga um pouquinho antes. Pingo uma gota de anestésico, eu coloco essa lente com uma substância chamada metil, ponho no olho e faço laser em 5 minutos por olho. Claro, né? Parece tudo simples e até é simples, mas muito estudo para fazer tudo isso, né? Não só de aprendizados e tudo mais, todos os detalhes. Mas de uma maneira geral, não é uma coisa complexa. Tentando passar aqui, ali está mostrando quando faz o laser, mas tudo bem. Deixa eu só passar aqui. Esse é o outro laser. Eu vou mostrar principalmente o laser que a gente faz. Eu acho que a gente tem o SLT. Esse é o MLT, que é o outro tipo de laser, também bastante usado. Esse é o SLT, tá? Então eu também queria mostrar a carinha deles aqui para vocês. Esse é o meu laser também. Essa foto nem é do meu, mas é igualzinho o meu. Aqui é coisa também mais médica, potências e tudo mais. A gente faz normalmente 20, é estranho falar isso, mas parece muito, de 20 a 25 tirinhos por cada pedaço. A gente divide o olho em 4, assim, em cima, do lado, embaixo e do outro lado. E aí dá 360 graus. São 100 tiros. 25, 25, 25, 25. Mais ou menos, às vezes dá 98, 95, mais ou menos isso por olho, tá? O que eu acho interessante mostrar, deixa eu ver, aqui é mais o aparelho, deixa eu ver se eu tenho, posso mostrar aqui? Eu acho que é tranquilo, não tem nada muito pesado. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é um laser que a gente gravou ao vivo mesmo. Saem chamadas bolhas de champanhe, olha só. As bolinhas saindo, ó. Cada tiro que você vai dando, você vai andando e vai saindo. Essas são chamadas, chamam bolhas de champanhe. Tem que fazer isso. Isso é uma característica que o laser está funcionando, ó. Então a gente está com a lente, está enxergando lá aquela região que é o ralo do olho. A mira vermelha é o laser. E é uma mira pra gente enxergar onde está indo e aí a gente vai dando tiro e vai indo, tá? Vai dando 360 graus. Você vê que vai saindo as bolinhas, nem todos os tiros saem, mas isso é um sinal que está funcionando. Essa é a região que a gente faz, ó, que a gente tem que enxergar, né? Isso aqui, olha que interessante, né? Isso aqui é o ralo do nosso olho, ó, essa linha aqui, ó, que eu estou passando dele, que chama trabeco. Ela é que é o culpado da maioria das coisas de não funcionar quando a pressão não está alta, que aqui normalmente que não está funcionando, drenando. Mas é mais para mostrar, aqui é os tipos, o laser, o SLT, o que aconteceu? Esse era o tamanho do tiro do laser do LT, esse é o tamanho do SLT. Parece maior, mas ao mesmo tempo que ele é maior, ele é menos agressivo que o LT. O LT faz umas lesões bem grandes. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um tiro, lógico, isso aqui é microscópio. Olha o tamanho do tiro do LT e o SLT praticamente não faz nada. Ele é fisiologicamente normal. Por isso que não podia fazer de novo, porque fazia essas lesões gigantes aqui, ó, né, ali na região do trabeco. Então, foi tudo melhorando com o SLT. Pós-operatório, não tem praticamente. Olha, é quase só coisa boa. Eu, em 2021, talvez tenha feito na clínica uns 20, não foram 20 a 25 casos, não sei, não lembro. Eu não tive nenhum problema, nenhum. Dos 20 e poucos, sei lá quantos foram. Eu tive um caso na minha vida de problema que nem na clínica foi com outro laser. Que na verdade pegou um vasinho, sangrou, mas depois passou, entendeu? Fez um ifema que a gente chama e também não é nada fim do mundo. O que a gente às vezes tem, o que a literatura fala de problema, deixa eu ver se mostra aqui, acho que que às vezes aumenta a pressão.
Por isso que pinga aquela brimonidina até antes do laser, mas assim, Transitório, né? transitório, é coisa de dias. O que eu pingo é um anti-inflamatório, porque realmente nos 2 primeiros dias o paciente queixa um pouco de incômodo, mas é um incômodo que você sai e vai fazer a vida, entendeu? Mas dá um pouco de incômodo. Tem uma paciente que eu acabei de fazer, por coincidência de Arraial, ela tem um restaurante ali no Quadrado. Trancoso. E ela foi lá para São Paulo fazer comigo, nada a ver com a gente daqui, você vê, foi lá para a clínica. Ela mora aqui, então ela foi para lá, eu fiz o mesmo dia os 2 olhos e ela vai embora no dia seguinte. E aí ela controla a pressão aqui. Mas assim, dá para fazer e ir embora no dia seguinte, porque realmente é prático. Agora, quando o paciente mora em São Paulo, às vezes eu faço um olho e na semana seguinte faço outro olho, só para incomodar menos, porque dá até para fazer na mesma semana, por exemplo, faz terça e outro olho na quinta, sei lá. Mas também pode ser feito nos 2, não existe uma regra, os 2 ou um a gente trabalha do jeito que a gente achar melhor. Então depois eu pingo um colírio de anti-inflamatório, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Os colírios da pressão que eu uso, continuo usando, não muda nada, tá? Eu faço assim, o paciente, mesmo que fosse fazer em São Paulo, por exemplo, o que eu faço? O paciente faz o laser, eu mando ele vir só na semana seguinte, preciso ver antes, dá tudo certo. E aí que é o interessante, não é o resultado final do laser, o resultado final do laser é normalmente com um mês e meio, é aí que a pressão realmente fica. Então isso aqui, ó, tá 6 a 8 semanas. Então o que eu faço, paciente? Eu faço uma semana e um mês depois. Aí ele volta com um mês ou 3, 4 semanas depois, dando um mês, uma semana, aí a gente mede. A maioria que volta, eu posso chutar talvez desse 2021, 90% dos meus pacientes, 90% já na primeira semana já tinha caído a pressão. Assim, ó, 21, 16. Então, já tinha paciente 20, 14, assim, até mais do que eu esperava. É uma redução aproximadamente de 25%, 20%, ainda está nessa taxa de média de redução? Tá, então é isso aqui, ó. Acho que responde exatamente o que você vai falar. Não, aqui é quando comparou se você fazia só 90 graus, 180 e 360. Óbvio que 360 é melhor, mas nesse laser a gente pode fazer, tá? Aqui eu vou passar rápido, são só o trabalho. Anti-inflamatório, nada provando, a gente usa, tem gente que não usa. Aqui, ó, 25, em 6 meses, aí vai caindo, né? Então, a cada ano você vai perdendo. Então, mas olha só, se com 2 anos de um laser que você faz em 10 minutos, vamos passar aqui, você ficou ainda com uns 15%, que baixou 25%, aí depois passou 2 anos, agora está com 10% ainda, perdeu 15%. E aí você pode repetir de novo, talvez para o paciente que não possa pingar mais nada, não tem coisa melhor, né? Eu tive um paciente agora um senhor eu fiz em 2 pacientes bem, não ficar assim, o idoso, eu fiz um paciente de 82, uma paciente acho que de 84, os 2 ficaram ótimos, caíram a pressão muito bem. Já fiz um paciente mais jovem, enfim, já fiz com glaucoma mais avançado, já fiz com glaucoma bem começando. Então não é só um tipo, né? A gente sabe que a gente pode. Então você perde a potência, isso perde, tá? Isso tem que saber que se perde sim. Mas mesmo assim a gente tem um sucesso de redução importante, tá? Na grande maioria. Então é isso aqui que eu ia falar. Foi testado, o colírio que mais baixa a pressão, talvez que vocês usem, que é muito comum, são as prostaglandinas, né? A gente usa bastante. Foi comparado o laser com a latanoprost, que é uma das prostaglandinas. Eles foram muito semelhantes, ou seja, ele equivale a uma prostaglandina, que baixa 25%, 30%. Então, aí por isso que quando a pessoa falou, hoje eu te examinei e falei, você está com glaucoma e vamos ter que começar a tratar. Então, vamos pôr o primeiro colírio, vamos começar por exemplo, com a latanoprost. Pode, em vez de fazer isso, fazer o laser. Se for suficiente, vamos falar que eu só fosse ficar com uma droga nesse caso, às vezes o paciente nem põe colírio. Então faz o laser, baixa a pressão, ele fica bem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não sei. E aí depois pode repetir ou pode entrar com colírio. A gente também pode estar com colírio e parar e fazer o laser. Na verdade, você vê que existe
buracos para a gente usar o laser, né? Isso é o interessante. Isso que eu falei, com o tratamento primário, então tem trabalhos mostrando, tá, que pode ser feito isso, que são muito equivalentes. Repetir o laser pode, o que a gente vê é que alguns pacientes que já usam bastante colírios há muito tempo, parece que tem um sucesso um pouco menor. Talvez como se o ralo do olho já não estivesse funcionando tão bem, então mesmo que você faça o laser, ele não funciona tanto como um paciente, por exemplo, que não usa nada. Mas até aí, então não é por isso que a gente não vai fazer. Então a gente tem sim indicação de também fazer. O paciente fala assim, o que o colírio, né? Você põe o colírio, o paciente fala assim, como que tá a pressão? Você pôs, e aí já responde. No laser ele fala assim, e quanto vai baixar a minha pressão? Eu não sei, porque tem paciente que vai muito bem, tem paciente que só vai bem. É difícil não baixar. Eu tive nem 5% dos meus casos, 5%, que tiveram um resultado muito, muito fraco. Mas a grande maioria, é um N muito grande a gente falar 90%, 95%. A maioria baixou. Alguns mais, alguns menos, mas não tenho como provar. Mas um paciente que não pode pingar mais nada e baixa 15%, isso pode ser o pouco que precisa para o paciente não progredir. Acho que aqui não tem mais nada, deixa eu ver. Aqui é só mais algumas inflamações, aquilo que eu falei, às vezes sobe a pressão. Mas olha só, 10%, e quando sobe bastante, 3%, é muito baixo. Eu não tenho, acho que nem esse N. Então, assim, realmente bem baixo as complicações. E aí, as setas estão um pouco fora, porque a gente pôs em outro computador, mas acho que era só para mostrar, acho que esse é o último slide aqui. Só para você ter ideia, tem uma tese de doutorado no HC que está testando se vale fazer no SUS o laser em vez de pingar colírio. Porque você compra a máquina, você faz o laser e os pacientes não precisam comprar o colírio, ou o governo não precisa comprar o colírio. E aí está querendo comparar exatamente pacientes que usam colírio, quanto gasta, para comparar com o laser, quanto se gasta. Já sendo que o laser você compra a máquina e você pode fazer, né, o laser ele não tem um N de custo. Então, realmente, assim, e está se mostrando lá no trabalho que vale mais fazer o laser do que o uso de colírios. Então, acho que aqui acabou. Saiu em revistas, eu estava vendo, isso são coisas, né, até de 19 para 20, mostrando exatamente a trabeculoplastia em revistas, mostrando o laser como tratamento. Acho que era isso, por isso que eu queria mostrar, você vê como a gente tinha bastante coisa, né? Algumas coisas muito complexas para vocês, mas acho que o interessante é saber isso. O laser, ele é um ótimo tratamento, ele tem muito pouco efeito colateral, muita baixa complicação. Não é o salvador da pátria, ele não é só ele que vai fazer tudo, mas um paciente que está com 2 colírios, ou com 3, ou até às vezes com 4 e não pode fazer mais nada, ou não quer entrar com o próximo colírio, ou está pouquinho, enfim, né? Várias etapas a gente consegue fazer o laser, consegue melhorar a pressão, praticamente numa única sessão. É uma sessão, não tem que repetir, só pode repetir depois, mas eu nunca repeti em nenhum paciente no dia seguinte, essas coisas não existem, não tem essa indicação. Você faz, acabou. E aí o sucesso vem, obviamente, de cada paciente, mas de quanto exatamente você vai baixar 20, você vai baixar 25, você vai baixar 18, esse número a gente não tem, mas a gente sabe que a grande maioria baixa, com muito baixa complicação, e a gente ganha um tempo, né? Alguns pacientes que a gente não quer operar, acho que isso a cirurgia sim tem mais complicação, realmente eu opero bastante, eu tenho mais cirurgia do que laser na minha vida, com certeza, que eu opero antes de existir o laser, mas a gente tem muitos sucessos. A Andrea foi um caso, eu operei os 2 olhos, né? Mas assim, tem tudo risco, são casos complexos, né? E aí às vezes para de funcionar, tem todo esse problema, tem que voltar com colírio, então não é só alegria, muitas vezes a gente tem grandes problemas com cirurgia. Então eu acho que o laser vem num buraco muito importante para a gente conseguir fazer o tratamento dos nossos pacientes com glaucoma. Eu falei, não deixei ninguém falar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se você quer falar, Cris, alguma coisa. Pode ir. Ele é usado também em casos pós-cirúrgicos. Você fez uma trabeculectomia
Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta bem de médico mesmo. Mas, teoricamente sim, tá? Então, a gente coloca uma lente, né? Sempre que a gente quer colocar a lente, a gente fica meio preocupado com a bolha ali, por exemplo, de Matrec. Mas, quando a cirurgia também já não está funcionando tanto, mesmo que estivesse funcionando, porque ela não vai em cima da bolha, ela vai um pouquinho ali no canto. Então, às vezes, depende de como está o ângulo. Então, por exemplo, alguns pacientes que fizeram TREC, né? Tem algumas sinapses lá na região. Aí, então assim, aqui eu tô vendo que, aqui não dá, eu pulo. Então, às vezes você não faz 360. Esse paciente deu para fazer 270 graus, os 90 não deu, porque tinha alteração. Mas é a mesma coisa que você fala assim, eu vou tirar aqui um monte de sujeira, só ficou um pouquinho ali, melhor que ficar tudo. Então, eu acho que ainda assim funciona. Então, eu tenho laser em paciente com cirurgia. Tubo também, se tiver um tubo lá, ele tá lá dentro, tá ali em cima também não tem muito problema. O negócio é o ângulo, ele que tem que estar visível. Né? Ele que porque se eu não enxergar ele, não dá pra fazer o laser, né? Então, o negócio é ver o ângulo. Se o ângulo tiver tudo ok, seja com cirurgia, seja sem cirurgia, a gente consegue fazer. Vou fazer uma pergunta. Como tem pacientes aqui que já tiveram glaucoma agudo, e o glaucoma agudo é um problema de obstrução justamente desse ângulo. Quer dizer, nesses casos de paciente com glaucoma agudo, são casos mais difíceis, né, para esse tipo de laser. Mas, por exemplo, o olho contralateral, que ainda dê para visualizar o ângulo, teria uma indicação, a princípio, né? A maioria dos glaucomas, que o nome hoje do glaucoma agudo até justifica, chama fechamento angular primário, né? Que é porque o ângulo é fechado. Então, muitas vezes, quando ele está em um glaucoma agudo, ou seja, ou ele não está resolvido, normalmente não dá, porque está com o ângulo fechado. O que acontece é que às vezes quando faz a iridotomia lá, ou às vezes o paciente opera a catarata, e aí o ângulo abre, isso é uma outra coisa. Tem pacientes que têm o ângulo mais estreito, depois que ele faz a catarata, o ângulo faz assim, abre inteiro. Aí fica fantástico para fazer. Então esses pacientes com ângulos estreitos para fechado, uma conduta às vezes é fazer a catarata e depois fazer o laser, porque aí eu consigo fazer melhor. Agora, lógico, o paciente tem 40 anos, não tem nada de catarata, aí fica complicado, mas às vezes com 60 anos para frente, olha, paciente hipermétrope, já opera, resolve o grau, já abre o... Porque, na verdade, não é só o grau, né? Eu falo isso pro paciente, parece que você quer vender a cirurgia para a pessoa comprar, pagar, mas não é isso. Ele vai ganhar a parte dele da cirurgia, o médico, mas o paciente está ganhando muito mais, o paciente está abrindo o ângulo e saindo de um problema, por mais que já tenha iridotomia, assim com aquele ângulo meio estranho, fez a catarata, faz assim, abre inteira. E aí, por exemplo, um paciente fazer a trabecoplastia, às vezes só depois da catarata mesmo, porque às vezes você faz a iridotomia, eu atendi essa semana, antes de vir, 2 dias antes de vir para cá, um paciente com glaucoma agudo, olho único, o senhor chegou com 62 de pressão no olho. Ele no dia seguinte estava com 8. Só com o tratamento. Aí eu fiz tudo, né? Eu saí à noite da clínica, ainda fiz o laser, aqui fiz a iridotomia, no dia seguinte estava com 8 de pressão. Então assim, eu tirei ele da crise, ele tinha um ângulo estreito, ele não dava para fazer. Agora assim, ele tem uma e por que ele entrou em glaucoma agudo? Porque ele tinha uma catarata já fechando tudo. Então, eu falei, você tem que fazer essa catarata. E depois que ele opera a catarata, às vezes deve ser invisível. E aí, de repente, conforme for, ele tira um colírio. Isso é uma coisa legal. Às vezes, alguns pacientes tá com a pressão mais ou menos, é mais um buraco do laser. Tá com 2 colírios, ou 3 colírios, mas não tá conseguindo pingar, tem alergia, isso tem muito, né? Tem gente que tem alergia à brimonidina. E aí a gente precisa às vezes tirar um colírio, mas não pode, porque senão vai ficar sem. Aí a gente faz o laser e aí tira um colírio. Então é mais um buraco aí que existe para ele, né? Eu tenho vários pacientes que não conseguem empenhar um monte de colírios. Deve ter também a prostaglandina, né? O lúmino, agora a brimonidina tem paciente que tem alergia. Então realmente alguns pacientes que operavam e você ficava procurando uma coisa antes de ir lá para a cirurgia, mas não tinha o que fazer. Aí, com certeza, eu faço SLT nesse paciente, sem dúvida. É difícil o paciente falar, não, eu quero operar, em vez de fazer o laser. Não tem sentido, né? Se você tem uma coisa que você senta ali, faz em 5 minutos dentro do o laser fica na sala do meu consultório, pra você ter ideia. Então, como se estivesse aqui, ó, o laser,
que nem você põe o queixo lá para fazer o exame, é uma máquina como aquela. Você põe ali, a gente faz o laser. Então, agora, para ir para uma cirurgia, né? Então, realmente vale mais a pena. Uma situação que eu tenho falado, né, quando a gente comenta sobre os lasers, é essa questão, né? Uma cirurgia você vai passar ali 30 a 60 dias de pós-operatório, com o olho francamente inflamado, sujeito a algumas intercorrências, pressão baixar demais, pressão subir, fazer massagem ou não, aquela situação. E no caso do laser, ele reduz significativamente a pressão, não é duradoura como a cirurgia, é claro que depois de uns 2 anos aquilo vai reduzir um pouco, né? E a gente vai ter que reaplicar, mas você não tem nenhum tipo de esforço no pós-operatório, então é uma coisa que às vezes entra de forma mais prática na vida do paciente, aquele paciente que não tem como parar 2 meses para resolver, mas ele é um ganhar tempo, né? Ele funciona muito como ganhar um tempo até uma cirurgia, porque geralmente, tirando essas indicações de tratamento primário com laser, que ainda não é muito comum, a gente sempre começa primeiro com os colírios, né? Porque é mais comum, é mais fácil, todo o país tem. E vai 1, vai 2, vai 3 colírios. Quando o paciente chega a um momento que está com 4 colírios, isso também torna uma dificuldade muito grande para esse paciente conseguir pingar no horário correto, não esquecer. Ele faz um dia, ele faz uma semana, ele faz um mês, mas vai ter as falhas. Então essas falhas vão se reproduzindo em perdas de campo visual com os anos. Então, até que ponto é bom deixar esse paciente também no limite dos 20 com 4 colírios? A gente pode reduzir essa pressão de uma forma mais estável e até facilitando o tratamento, né, diminuindo um pouco essas gotas. E muito comum, como você falou, alergia aos colírios. O paciente usa bem durante 1 ano, usa bem durante 2, usa bem durante 3, mas chega uma hora muitas que vezes o paciente usa errado. alergia, erro, dificuldade da vida, tá com problema pessoal, já esqueceu. Então, mas quando começa a desandar, eu começo a procurar que alguma coisa está errada. É muito difícil parar assim de funcionar do nada, mas às vezes é que não pingou, ou tá pingando os 2 juntos, ou tá pingando, tá pra fora. Nossa, tem um vídeo da USP que mostra os pacientes pingando. Na verdade, vira cômico, as pessoas dão risada, porque assim, apesar de não é uma brincadeira, mas chega a ser engraçado, o paciente vem pingar e pinga aqui, assim, aí o outro pinga, fica aqui no canto, mas não entra no olho, e acontece de tudo, o paciente fica piscando, são várias imagens, e aí você vê que realmente, às vezes, é um detalhe. Eu já tive vários pacientes que falei, é a sua última chance de a gente não operar, então faz assim, 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 aí vários voltavam bem, então estava fazendo alguma coisa errada, mas tem paciente que não tem jeito, que não está, um descontrole que tem que ir para cirurgia. Só acho que eu não sei se eu falei, né, mas um detalhe, né, você estava falando de ir para cirurgia, que talvez segura um tempo. Quando a gente pega um paciente, por exemplo, está com 35 de pressão, 40 de pressão, sei lá, ou por aí, com 4 colírios, não tem laser que resolva, né? Aí realmente é cirurgia, não tem jeito. Então não tem nada, nenhuma coisa hoje que substitua a traque ou tubo que tem pressão muito alta e você tem que trazer para cá. Uma coisa é assim, não tem ainda lesão de nada, você vai levar para um 20, aí você pode tentar, mas tá muito alto, aí é cirurgia, então não tem jeito. Então aqui o laser foge dessa situação, mas os nossos pacientes, a grande maioria que está controlado ou mais ou menos controlado, ou não tem pressões tão altas, aí o laser entra. E a gente aqui tem muitos pacientes que já estão com a carga máxima e estão ali com uma pressão passando um pouco, 21, 22, e ainda não se sentem necessitados, digamos assim, porque ainda não tem muito comprometimento de campo, outras coisas ainda não querem, não se sentem animados a fazer a cirurgia, né? Então eu entendo que nesses casos também é uma boa indicação para preparar até o psicológico, a vida daquele paciente para a cirurgia. Então a gente ganha 1 ano, ganha 2 e prepara, mas já bota aquilo como uma meta. É para ganhar tempo, a gente não está resolvendo 100% para sempre. A gente não tem um número, até você sabe porque o laser tem 20 anos, né? A gente não tem já perguntaram também, quantas vezes você pode fazer o laser? Eu acho que ninguém tem essa resposta, porque, sei lá, não sei se a gente já fez, eu não tenho paciente que eu cheguei a 5, não tenho 2 ou 3 vezes, Na no máximo literatura diz que você
pode repetir, mas Mas na prática, parece que vai 20 anos de perdendo. acompanhamento, né? Vai perdendo eficácia. Ah, entendo. Então talvez aquele paciente que tem 40 e quando ele tiver 60, não sei, você vai ter que fazer não funciona mais, vai ter que ir uma cirurgia, mas assim, tá bom, deu errado. O que deu errado? Você ficou 20 anos, né? Não deu errado, foram 20 anos que você ganhou desse paciente. Ele só foi operar com 60, por exemplo. Então, não faz um milagre, né? É isso que parece, eu não sou o dono da marca, nem o vendedor da empresa, eu falo. Então, tirando eles que falam que é sempre a mais maravilha do mundo, realmente o SLT é muito bom, é incrível, ele é excelente em vários aspectos, mas ele não salva o mundo, mas nesses várias indicações que eu falei, são bastantes, acho que são interessantes para a gente fazer nos nossos pacientes, né? Vamos lá vocês, tirem suas dúvidas, viu? O momento é esse. E quem está na internet querendo participar também pode mandar as perguntas. Ver se tem alguma coisa que eu posso falar para vocês. Alguma curiosidade? Eu acho que no meu caso foge um pouco porque já começa com o ângulo fechado, né? Aí Então, tem acho que ver eu se pensei mais visualiza o na ângulo. consulta, ver depois isso com ele. Aí tem que ver se E visualiza já o fiz ângulo. bom, já estou já no último estágio, eu acho, de tudo. Ela é uma das pacientes que você vai avaliar daqui a pouco. Mas é isso, ela já vem de um caso de glaucoma agudo, pode ter uma dificuldade. Eu fiz uma gônia nela hoje, está fresquinha. Ainda dá para ver o ângulo, né? Mas do lado do glaucoma agudo, a sinex, A hipermétropia. Um clássico. Eu ouvi alguém falar sobre o cristalino, os trocados. Então, é isso aí que eu falei, Você né? falou da cirurgia. Ele vai abrir e vai mostrar o seu ângulo, né? Tirando aí o cristalino. É assim, não é sempre, Sim. mas a grande maioria, depois que faz a catarata, assim, catarata, né? Às vezes o cristalino nem é uma catarata ainda. A gente fala normalmente dos 60 para frente, porque depois dos 60 para frente a gente não tem grandes brigas entre os oftalmologistas, porque o cristalino já não tem muita função mais no olho, né? Por mais que às vezes tenha só um pouquinho, não porque tem gente, os cirurgiões de catarata já querem 45 anos, 50, estão tirando cristalino. O grande problema são correções e presbiopias da vida, enfim, que se perde aí, né? Mas depois dos 60, o meu paciente tem ângulo estreito, eu sei que eu vou ajudar ele. O cristalino já não tem muita função, ele às vezes, a grande maioria já tem um pouquinho, né? Não é difícil ter um transparente. Aí eu falo, por que não fazer, lógico, na mão de um cirurgião experiente que faz uma cirurgia rápida? Hoje, sei lá, tem paciente com cirurgia com menos de 10 minutos, né? Então, faz uma cirurgia, abre o ângulo, tira o grau, e aí às vezes, e muitas vezes cai a pressão, né? Então, não absurdos, mas, por exemplo, tem um paciente que operou gás 3, 4 milímetros sem fazer nada, só na cirurgia, porque o ângulo já está funcionando melhor, né? Não está aquela coisa tampada. E aí depois que se questiona o laser. Então, a maioria favorece. Agora, quando não dá, sabe qual é o problema? Por exemplo, a minha lente de gonioscopia é aquela que eu consigo indentar, né? A gente empurra. Quando a gente empurra a lente, a gente abre assim o ângulo. Só que a lente do laser não dá, porque é com metia, como se fosse a lente lá do Resident, de Goldman. Você coloca, ela só gruda e você não tem, porque tem contato. Não tem como abrir. Então, assim, é o que eu tô vendo. Se só abre empurrando, não dá pra fazer. Então, mas aí, se dá pra ver, dá pra ver. Então, tem que fazer a gonioscopia no natural, né? A gente vê. Alguma pergunta na internet? Por enquanto não. Ok, é um assunto bem específico, né? Ok. Difícil. Voltando a falar aí da questão dos cristalinos, né? A gente vê muita indicação aí de catarata com cristalino ainda muito transparente, né? Então, quando a gente fala assim, a partir dos 60 anos já é mais aceito se tirar um cristalino, é porque ele já perdeu um pouco da transparência e com certeza a catarata próxima, mesmo que não tenha muito, se a justificativa é facilitar um pouco aquele glaucoma, até se aceita fazer a cirurgia de catarata, se essa catarata seria efetivamente uma catarata significativa que esteja baixando a visão. Eu não gosto de falar sobre redução de grau com a cirurgia de catarata, porque embora isso aconteça, não é o nosso objetivo. Porque senão a gente pega paciente jovem, eu vim aqui que eu quero reduzir meu grau, eu estou a fim de tirar meu cristalino. E a gente pega a médica que faz isso. Então, eu não gosto nem de citar que o grau vai diminuir, porque o objetivo não é esse. Esses pacientes a gente vai indicar cirurgia refrativa, né? Exatamente. Quer só diminuir o grau, você não precisa tirar seu cristalino,
vai lá e faz um laser, que é outro laser para tirar o grau. Então, existe esse benefício na cirurgia de catarata? Existe. Mas eu evito falar sobre isso, senão isso gera uma tendência, as pessoas virem procurar a gente para tirar o grau, tirar o cristalino. E eu considero, como a escola mais conservadora que tenho, que é uma mutilação tirar um órgão se não tiver um bom motivo para isso. O motivo, esse órgão está doente, é uma catarata, baixou 30%, 40% da sua visão, ok. Não é um glaucoma que precisa visualizar um ângulo, ok. Mas se não, só para tirar grau, não se justifica. Eu também indico, nesses casos, quando precisa, aqui, por exemplo, que nem esse senhor que eu entrou lá no glaucoma agudo, o cristalino está atrapalhando, ele está sendo um causador do problema, ele precisa sair dali. Não tem, mas minha visão, eu não nem perguntei a visão para ele, é porque assim, independente se ele, e ele vai melhorar, Claro. mas você vê que eu estou focando em outro problema, né? Aqui, acho que esse grupo aí, o paciente não passou de 60, já tem alguma coisa e o ângulo da catarata está fazendo aquilo. Eu normalmente esse paciente eu estimulo ele a tocar, porque a ideia de fazer, porque eu acho que ele vai só ter ganho. Agora realmente o paciente chega, mas até lá, 50 anos, 48, aí eu falo assim, espera um pouco. Essa fase é meio chata, porque quando tem 20 eu falo para fazer refrativa. Quando tem 60 para mais eu falo fazer catarata. E tem um buraco aí no meio que é meio... Não tem muita opção. Depois do 40 o laser não tem, porque assim, você tira a miopia e fica presbita. Aí atrapalha. Aí falando só daquele paciente que quer tirar grau, tem uma época que nem uma opção nem outra é boa. Uma época que às vezes a gente tem que segurar, mas depois então... Mas assim, se o paciente é míope, ou o paciente nem hipermétrope e o ângulo é aberto, normalmente tirar a catarata não vai fazer diferença nenhuma para a pressão, tá? Então isso não é uma indicação, a gente está falando de um N de paciente específico, mas a cirurgia de catarata para controle de pressão, basicamente só no paciente com o ângulo fechado. Para facilitar até os outros tipos de tratamento e também se esse paciente não for logo de cara submetido a uma TREC, né? Que é geralmente uma indicação. Glaucoma agudo, você já submete a uma cirurgia de glaucoma e monitora, faz a lidotomia no outro olho, monitora, vai também. Quando eu tive 59, né, nesse olho, talvez, não é o caso mais, mas talvez fosse interessante ter feito. Né? Mas conseguiram controlar com uma lidotomia? Esse surpreendente. Esse paciente eu não operei, o que eu atendi agora. Eu só fiz com a lidotomia, manitol, toda aquela coisa de amor. E ele saiu da crise. Ele ainda está com o cristalino lá, e ele está com a pressão. Que depende de cada caso. Cada caso. Claro. Por isso que o glaucoma primeiro que o glaucoma é uma doença de muitas facetas. A gente tem mais de 25 tipos, se você quiser ver tipos e tipos e subtipos e subtipos, são muitos subtipos. Isso tem a ver com a anatomia de cada um. É muito diferente a anatomia de cada um, o ângulo gonioscópico de cada um, o olho é pequeno, o outro olho é grande, o olho é apertado, o olho é estreito, o olho é para baixo, o olho cada olho é de um jeito. Isso muda. O glaucoma é uma doença anatômica e a anatomia varia. Então, ela tem fatores anatômicos que são fundamentais. A gente vai continuar esse assunto. Eu vou agora fazer uma pausa. Vocês querem perguntar alguma coisa que eu vou ter que encerrar a transmissão? E a gente pode continuar conversando e também o Marcelo vai começar a atender aqueles pacientes específicos para conhecer um pouco mais e ver se dá, se não dá, aquela avaliação personalizada mesmo. Alguma dúvida para o Marcelo? Alguma dúvida da internet? Então eu encerro a transmissão e a gente continua aqui, de qualquer forma. Alguma dúvida? Não. Teve uma paciente que não conseguiu se conectar e me perguntou, serve para qualquer tipo de glaucoma? Então o Marcelo já respondeu isso na aula. Era essa a pergunta? Não, tem uma dúvida nova. Então pergunta faz por favor. Foi isso mesmo. Lá fora está começando a ser reintroduzida a pilocarpina para correção de presbiopia. Existe algum estudo sobre interação da trabeculoplastia e uso da pilocarpina para qualquer de suas indicações? Quando eu vou fazer a trabeculoplastia, eu pingo uma gota de pilocarpina. A pilocarpina, ela é o inverso daquele colírio que a gente usa para dilatar. Ela fecha a pupila, faz miose, né? Então, um jeito, acho que talvez fácil de entender, você pensar num tapete, se você junta ele assim, embola, é como se você estivesse dilatando. É isso que a gente faz com a íris, né? A gente empurra a íris para lá e ela fecha mais o ângulo. Então, o paciente que tem o ângulo estreito, se pingar às vezes colírio para dilatar, entra em glaucoma agudo por causa do colírio. Eu já vi um monte isso.
Então, é a maior... Se não tiver o furinho da íris, a iridotomia, não pode dilatar de jeito nenhum. É muito contraindicado, assim, salvo exceções. Agora, a pilocarpina é ao contrário. A gente estica e fecha, a pupila fica pequenininha. A pilocarpina foi o primeiro colírio de glaucoma inventado. Antes de todos os colírios que a gente usa, a pilocarpina foi o primeiro colírio. Então, ela é muito antiga e ela tem algumas indicações e algumas contraindicações. Alguns problemas, ela faz miose, o paciente não consegue fazer fundo de olho, isso atrapalha muito, às vezes o paciente é diabético e isso acaba atrapalhando exames e também algumas outras contraindicações como glaucomas neovasculares, por causa de vasos que sangram, enfim. Mas na nossa rotina, eu não vi ainda o uso contínuo como se fosse os colírios que a gente usa. Eu uso para situações mais pontuais. Inclusive para o próprio laser, para o SLT. Mas, assim, meu paciente do glaucoma agudo acaba usando, paciente do SLT, mais algumas situações. Então, salvo algumas exceções, a gente acaba usando a pilocarpina. Eu não tenho esse colírio e acho que vários dos meus colegas de São Paulo não vejo ninguém usando. Assim, meu paciente, o que você usa? Aí usa pilocarpina, timolol, não é? Uso rotineiro, contínuo, não se usa mais, até porque dificulta a visão noturna. Tem uma série de outras, diminui o campo visual, aí você vai fazer o campo visual, aparece um escotoma que não existe, só porque a pupila está muito fechada, aí confunde o médico, aquele glaucoma evoluiu, aquele é um escotoma, não é um escotoma. Então, assim, a pilocarpina, depois que surgiu novas gerações de colírios, ela foi deixada de lado, mas eu ainda acho que ela tem um papel fundamental no caso de um glaucoma agudo, que a gente não tem um suporte cirúrgico imediato. Então a gente tem que usar a pilocarpina para tirar esse paciente da crise, ou deveria, ou ajuda, cada médico tem uma conduta, mas que na hora que você usa a pilocarpina o ângulo abre, e isso salva muitas vezes aquele paciente de uma crise. Então lá em 1997, na Santa Casa, quando chegava um paciente com glaucoma agudo, em 1 hora a gente conseguia tirar, porque a gente era pilocarpina 4% de 5 em 5 minutos, timolol de 15 em 15, e em 1 hora a gente conseguia ter uma redução. Eu tirei esse paciente meu semana passada assim. Então isso funciona, entendeu? E eu lamento hoje a dificuldade, você vê, eu sei que tem pilocarpina no meu consultório, eu lamento a dificuldade que a gente está tendo de conseguir hoje comprar um colírio, porque não estão fazendo mais, e chegou hora que ele não vai existir mais. Porque existiram colírios mais modernos, mais caros e que pode ser usado de forma mais fácil no dia a dia, e aí isso fica meio obsoleto, mas de uma utilidade que ninguém superou. Não tem nenhum que substitua. Então, a princípio, o resto para que a pilocarpina continue nas farmácias de Porto Seguro. Eu usei a pilocarpina na época da crise aguda, logo nos dias, e hoje eu tenho na bolsa, principalmente porque eu trabalho numa fazenda, e lá nem internet pega. Então ele falou assim, tenha sempre com você. Se você sentir aquela dor absurda que eu tive na época, esquece qualquer coisa, pinga pilocarpina. Até você chegar em algum lugar. Porque você vai fechar e vai abrir o ângulo. Depois da iridotomia, é difícil de entrar em crise de novo, tá? Olha, eu nunca vi um paciente meu entrar, mas porque o furo às vezes é pequenininho, às vezes as tramas ela se fecha de novo, abre e meio fecha de novo, não fica aquele furinho aberto. Mas você vê que o paciente de glaucoma de ângulo fechado é um leve mundinho à parte, né? Tem detalhes que fogem do geral. Para tudo, né? Para fazer o laser, para fazer a cirurgia, todo esse tratamento. Então, realmente, ele é a minoria também, né? 10, 15%, a maioria, 80% é aberto, né? Mas tem todos esses detalhes que tem que tomar cuidado. São muitos detalhes. Mais alguma pergunta na internet? Então, eu agradeço a participação. Quem foi que fez essa pergunta? Oi? Quem foi que fez a pergunta? Barandas. Professor Barandas da Santa Casa. Eu sabia que era de médico. Obrigada, professor Barandas, pela pergunta. Agradeço demais a participação. Só que é complicado. O Joildo perguntou se o caso dele seria viável o tratamento a laser. O Joildo vai passar por uma avaliação agora à tarde, porque assim, no caso dele, tudo indica que sim, porque eu fiz a gonioscopia dele e o ângulo dele é aberto. O caso do Joildo tem um fator que é ele já ter sido submetido a TREC nos 2 olhos, só que hoje a pressão dele começa a ficar novamente acima dos limites ideais, há uma perda de campo, ele desenvolveu alergia à primonidina e aí o colega que operou não quer que use prostaglandina,
Então eu sugeri o laser para ele ganhar um tempo e essa pressão ficar um pouco mais segura. Mas ele vai ser avaliado, Joildo, calma, é porque ele não conseguiu entrar na sala, ele deve ter chegado tarde. Mas ele já vai ser avaliado e a gente consegue explicar melhor para ele. Gente, eu vou me despedir então do público da internet. Agradeço muito a participação de quem esteve aí conectado. Agradeço mais uma vez a participação do Marcelo numa explicação que é feita mais para médicos, mas como esses pacientes que estão aqui, a maioria participou de um curso, eu achei que vocês iriam entender o que estava sendo explicado. Também falei para ele não ter assim, uma riqueza muito grande de detalhes científicos, detalhes anatômicos, para que todos entendessem. É claro que ele dá mais aula para oftalmologista. E tinha um colega médico que já tem essa vantagem, né? Então eu acho que deu para todo mundo entender um pouco vantagens, desvantagens do que pode se conseguir com esse laser. E eu acho que para quem assistiu na internet, num horário difícil, eu entendo, mas também de alguma forma dá para esclarecer e essa live fica registrada, gravada lá no YouTube para quem quiser assistir depois. Tchau, tchau pessoal da internet, a gente vai desconectar agora e continuar nosso trabalho aqui.